Saudações, galerinha do quinto ano. Vamos lá entender essa prova? Que tá bem tranquilo. Ela foi toda feita em cima do que nós falamos em aula, das últimas aulas. Então, assim, leu, lembrou, marcou certinho. Número 1. Ao estudar o módulo 6 do livro, vimos todos os meios de transporte, assim como também conseguimos identificar suas funções, características e suas limitações ao se movimentar pelo território brasileiro. Nas figuras abaixo, marque o nome de cada modal. Então, tiramos um módulo para a prova que é só sobre meios de transporte, tá? A forma como nós nos movimentamos no território por vários modais. O que é o modal? Ferroviário, hidroviário, aquaviário é a forma como nós chamamos. Aqui embaixo temos exemplos: rodoviário, ferroviário, aquaviário, dutoviário e aeroviário. Vocês vão colocar esses nomes abaixo de cada desenho. Por exemplo, estou vendo um avião. E ele representa o quê? É o transporte aquaviário? É o transporte aeroviário? É o transporte ferroviário? Vocês vão verificar e vão colocar o nome embaixo do avião. Tio, letra B é o quê? São tubulações. Como eu chamo esse modal? Rodoviário. Esse modal aqui, letra B, não é para transporte de pessoas, mas transporte de bens como petróleo, gás natural, tá? É o transporte rodoviário, dutoviário, aeroviário. Como eu posso falar sobre ele referente ao seu modal? Letra C, temos o famosíssimo ônibus. Conhecemos muito bem, porque no Brasil é super utilizado, até mais do que deveria. Deveríamos ter outros modais, enfim. E como nós chamamos esse modal que utiliza o ônibus? E temos aqui agora o desenho de um trem. E o trem, que tipo de modal é esse? Ferroviário, aeroviário, rodoviário, enfim. E abaixo, uma embarcação pirata. Poderia ser um navio, um barco, enfim. As barcas, quem já foi, né, de Niterói para o Rio de Janeiro de barcas sabe muito bem do que eu estou falando. É só colocar o nomezinho, ok? Número 2. Temos aí, leia as frases abaixo, responda o que se pede. A dica que o tio dá para vocês. Vocês vão fazer a leitura já com um lápis em mãos. Por exemplo, Maria decidiu viajar para a Europa porque ele tinha um sonho de conhecer Paris, na França. Foi ao aeroporto e comprou suas passagens de avião. Foi de avião. Contudo, a chegada de seu voo foi em Lisboa, em Portugal. E ela precisou pegar um trem. Então, tenho duas informações importantes, né? Ela foi de avião e teve que pegar um trem. De acordo com o texto, quais foram os modais que Maria utilizou? Então, se ela usou o avião e depois o trem, quais os nomes dos modais? É só você marcar embaixo. Vai valer a mesma coisa para a letra B, referente a João. Vamos lá? João decidiu fazer uma aventura e ir de carro até Manaus, no estado do Amazonas. Quando chegou lá, precisou pegar uma embarcação para conhecer algumas aldeias indígenas que ficam à beira dos rios. Vamos entender isso aqui? Ele foi como? De carro. Depois precisou usar o quê? O que? As embarcações. Tio, o que é uma embarcação? Barcos, por exemplo. Uma embarcação são os barcos, navios. Como estamos falando da floresta amazônica, são, né, chamamos de catamarã, que são tipos de barcos. Então utilizou carro, depois os barcos. Eu vou marcar o que embaixo. Qual foi os modais utilizados por ele? Número 3. A partir das vantagens ou desvantagens que serão apresentadas nas alternativas a seguir, preencha cada questão com o número correspondente. Então tem aqui, por exemplo, número 1, rodoviário, 2, ferroviário, 3, aquaviário, 4, dutoviário, 5, aeroviário. Dica: aquaviário e hidroviário é a mesma coisa. Se eu falo aquavias ou hidrovias, eu estou falando do mesmo tipo de vias, que utilizam água. Eu vou pensar aqui, primeiro item. Esse modal de transporte é muito utilizado pelos países para transportar grande número de carga para outros continentes, porém é mais lento. Ele é lento, leva muita carga e vai, por exemplo, do Brasil para a Europa, do Brasil para a África. Qual seria esse transporte? Número 1, 2, 3, 4 ou 5? 2. Lembrando de continente para o outro, pensa na via. Esse modal de transporte é o mais flexível, porque enfrenta diferentes terrenos e consegue fazer entregas de porta em porta. Chega até a sua porta, pode ser qual?
Terceiro item, esse modal de transporte não é usado para o transporte de pessoas. A dica já foi dada. Mas sim para o transporte de material bruto como petróleo. E aí? Não transporta pessoas, mas transporta petróleo. Acho que tá fácil. Vamos lá para o próximo. Esse modal de transporte é o mais rápido e mais seguro, tá? Bota um ozinho aí. Porém, seu custo de manutenção e o valor por pessoa é um dos mais caros. Rápido pra caramba, muito seguro e muito caro para andar nele. Tá fácil, né, gente? O último item, esse modal é um dos mais antigos usados. É excelente para transporte em grandes distâncias, pode colocar um Szinho em grandes distâncias dentro do território. Não enfrenta congestionamento. Peraí, não tem trânsito para ele por quê? E o tempo previsto para sair e chegar. E tem tempo previsto, porque não tem trânsito. Fácil, não é? Então, e esses transportes vão marcar número 1, 2, 3, 4, 5. Número 4 é o seguinte. Vocês vão apresentar para mim pelo menos uma vantagem e uma desvantagem do ferroviário. Dá um exemplo para vocês que eu mandei, né, na aula online. Ferroviário, trem, metrô. Pensa no trem. Rodoviário, carros, caminhões. Aquaviário, barcos, barcas, navios. Aeroviário, aviões. Então, qual é uma vantagem e uma desvantagem? Pelo menos uma vantagem e uma desvantagem. Tio, eu quero colocar mais de uma vantagem. Pode colocar, mas pelo menos uma. Tio, o número 3 me ajuda a preencher o número 4. Legal, mas se você errou no número 3, também pode errar no número 4. Então, preste bastante atenção. Tu vai colocar uma vantagem e uma desvantagem. Por exemplo, se eu colocasse assim, andar a pé. Uma vantagem é que exercita o corpo. Uma desvantagem é que é muito cansativo e é muito lento. Então, coloca uma vantagem e uma desvantagem para cada um deles. Discutimos isso em aula, então tá bem tranquilo. Número 5. Faça uma análise do gráfico sobre transportes utilizados no Brasil. Escreva abaixo o que entendeu sobre os dados observados. Então, temos aí um gráfico, tá? Então, você vai ler o gráfico, né? O que eu escrevo, tio? O que você entendeu desse gráfico? Eu entendi que no Brasil utilizam muito mais transporte tal, utilizam muito menos transporte tal, provavelmente porque um é mais caro, o outro leva mais... Enfim, você vai discorrer da sua forma, escrever o que você entendeu. Você vai analisar o gráfico, entender o gráfico e interpretar escrevendo aqui embaixo. Número 6. Quais os meios de transporte que temos disponíveis em Magé? Sabemos que alguns alunos, né, atualmente não estão em Magé. Então coloca, estou em tal bairro, em tal cidade. Em Magé, eu sei que tem publicamente, né, transporte público. São 3 formas de transporte, 2 carregam pessoas. Mas você pode ter, você pode ser muito rico e ter um jatinho particular, um helicóptero, ter uma lancha, um jet ski. Então tem que aceitar. Publicamente, mas já dispõe 2. 2 para pessoas e 1 para produtos, bens. Só que você pode ter particularmente outras disponibilidades. Você pode escrever isso, tá? 7. A 7 é super pessoal. Faça um desenho bem caprichado do meio de transporte que você mais gosta e pinte bem bonito, tá? E é isso. Faça com capricho, a prova tá super de boa. Foi feita exatamente em cima do que nós conversamos em aula, né, do que estava na apostila. Então não tem erro. Eu quero um 10 nessa prova, ok? Galerinha, na dúvida pode chamar. Beijo, beijo.